Irmãos, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A Cléia tinha posto ainda há pouco, né? Aqui, mas pode deixar o slide, Cléia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. E este versículo diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Vamos dizer juntos? Certamente a palavra da cruz. Vamos lá, pessoal, todo mundo junto. Cléia, por favor, bota esse versículo aí, depois tu volta para o slide, para que todos possam ler. Vamos lá? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém, queridos? Muito bem, irmãos. A cruz era um castigo daqueles mais perversos que tinha na época de Jesus. Naquela época em que Jesus foi morto, morrer na cruz era uma execução cruel, era uma execução reservada para os inimigos do Estado, para aqueles criminosos graves. Portanto, era uma humilhação muito grande para quem morria na cruz, e o significado da cruz naquela época era o pior possível. Depois que Jesus morreu na cruz e ali ressuscitou, esse símbolo da cruz foi transformado, o significado da cruz modificou. É aquilo que Jesus faz com todos nós, com aqueles que vivem o caos na sua vida, aqueles que vivem em lutas, em dificuldades. Jesus é aquele que, quando chega, ele transforma o caos em harmonia. E é isso que ele fez. Irmãos, eu acho que o inimigo não queria ouvir a cruz, mas ele vai ouvir. A cruz, portanto, era um símbolo de vergonha, de morte. E Jesus transformou num símbolo de fé. Eu fico perguntando, irmãos, o que é que você, ao olhar para a cruz, o que é que você enxerga? O que é que a cruz diz para você quando você olha para a cruz? Porque não é mais do que as pessoas entendiam que fosse a cruz. Está muito ruim o som. Não é mais olhar para a cruz e ver vergonha. Não é mais olhar para a cruz e ver que ali tinha alguém, ou representava que alguém morreu porque merecia morrer, porque era um inimigo do Estado, era um assassino, era alguém promíscuo que estava ali na cruz. Hoje em dia nós olhamos a cruz e nós vemos algo totalmente diferente. O que que a cruz fala para você quando você olha para a cruz? Porque as pessoas muitas vezes entendem que a cruz é apenas um símbolo, não é? Um símbolo do cristianismo. Você olha uma cruz e você diz assim: aqui tem uma igreja, né? É o símbolo da igreja, da existência de uma igreja. Às vezes está numa casa de alguém, você diz assim: não, essa casa tem uma cruz aqui, então é a casa de um cristão, não é?
A cruz, ela significa muitas vezes para nós simplesmente o significado de que representa ali o cristianismo, uma religião, pessoas que são adeptas àquela religião e que usam a cruz. Muitas vezes olhamos para a cruz, eu não sei se é o caso de alguns aqui, mas não fala nada, simplesmente é uma cruz. Não é? Às vezes nós achamos bonito aquelas joias, crucifixos, e nós colocamos como um pingente, um cordão, né, colocamos no pescoço. E nada mais do que isso. No entanto, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, é que a cruz, ela tem uma mensagem em si mesma. Portanto, quando nós olhamos para a cruz, ela fala alguma coisa para você. É por isso que eu perguntei, o que a cruz fala para você? O que você vê? O que você enxerga? Qual é a mensagem que a cruz está dizendo para você no momento que você olha para a cruz? Nós deixamos de olhar para a cruz e ali encontrar uma mensagem. O apóstolo Paulo diz, certamente a palavra da cruz, e a palavra aqui da cruz é a mensagem da cruz. Para aqueles que não estão em Cristo, entendem que aquela cruz é loucura. E por que é loucura? Como é que alguém vai morrer na cruz para morrer pelos meus pecados? Não é? Ninguém pode entender isso, a não ser que você, pela fé, entenda que aquela morte foi vicária, e Jesus morreu no meu lugar para o perdão dos meus pecados, e aí sim eu entendo que não é loucura. Mas tinha um propósito de Deus para isso. Não é? Porque é isso que o apóstolo Paulo fala, é loucura para aqueles que se perdem, ou seja, aqueles que não receberam Jesus ainda como Salvador. Mas para nós que já somos salvos em Cristo Jesus, ele diz, é o poder de Deus. Poder de Deus. Poder para a salvação de todo aquele que crê. Porque nós sabemos que ali aconteceu o sacrifício de Jesus para que nós pudéssemos ser salvos na pessoa de Cristo. Então vejam, o que eu quero pensar com vocês nesta noite é essa mensagem que a cruz fala para cada um de nós. Eu quero dizer o que eu enxergo na cruz quando eu olho para a cruz. E se aquilo que eu enxergo na cruz é a mesma coisa que você enxerga, amém. Mas se não for, comece e pense a refletir qual é a mensagem que você está recebendo no momento em que você está olhando para uma cruz. E eu então, irmãos, quero começar a dizer para vocês que quando eu olho para a cruz, eu vejo ali o grande amor de Cristo por toda a humanidade. Não é? O grande amor de Cristo. Em João 3,16, o que é que diz ali? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu olho para a cruz, eu me lembro desse versículo, do amor imensurável de Deus por nós, que mandou o seu Filho, ele mesmo se encarnou como homem, para passar pelas mesmas dificuldades que nós passamos, pelas mesmas lutas que nós passamos, pelas mesmas tentações que nós passamos, e ele pôde chegar até o final do momento do seu sacrifício sem ter pecado. E ali ele deu a sua vida, não foi tomada, não foi tirada, mas ele deu a sua vida por cada um de nós que entregamos a nossa vida a ele. Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas
tenha a vida eterna. Portanto, o amor de Deus é a primeira coisa que eu enxergo quando eu olho para a cruz. Um amor imensurável, um amor incondicional. Isso é importante que a gente entenda. Por que é incondicional? Porque Jesus não veio perguntar a cada um de nós se ele morresse na cruz, se a gente queria recebê-lo como Salvador. Ele não impôs condição para demonstrar o seu amor por cada um de nós. Ele não impôs condição para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele simplesmente morreu por nós. E ele se colocou ali na cruz, à disposição qualquer pessoa, independente de quem seja, que olhar e entender o sacrifício de Jesus, possa ser salvo por ele. Por isso, essa é a primeira coisa. Deus, ele não poupou o seu próprio Filho, irmãos, para nos salvar. Você olha para a cruz e você vê isso. O que é que você vê quando você olha para a cruz? Você consegue ouvir a mensagem e dizer assim, que o Senhor está dizendo que nos ama intensamente quando você olha para a cruz? Existe o texto, que está em Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio Filho por todos. E aqui, irmãos, entendam que Jesus não morreu somente pelos eleitos. Jesus não morreu somente pelos predestinados. Jesus morreu por todas as pessoas. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto em João 3,16, ele tira muita dúvida com relação a essa questão. Porque quando ele fala que Deus amou o mundo, o universo que está ali incluído no todo é o mundo. Então não existe exceção de pessoas dentro do mundo. Deus amou o mundo como um todo. E todas as pessoas que estão no mundo, que crerem em Jesus Cristo, podem ser salvos. Independente de quem seja. Nível educacional, raça, língua ou nação. Qualquer um que entender a mensagem da cruz, o amor de Deus imensurável por cada um de nós, esse será salvo. O amor de Deus, portanto, não é apenas, irmãos, falar ou falácia. Não é aquele amor que ele diz assim, eu te amo, e não demonstra isso com atos. Mas é aquele amor que se concretizou lá na cruz. Se você quer entender o amor, olhe para a cruz do Calvário. A cruz, é na cruz que nós entendemos o que é o amor de Deus. Aquele amor que ele coloca em nosso coração, e é este amor que ele coloca em nosso coração que nós devemos também derramar sobre todas as pessoas com quem nós conhecemos e nos relacionamos. Que é o amor de se doar pelo outro. Você quer entender esse amor imensurável de Deus? Olha para a cruz. Ele não tinha que morrer por você, mas ele morreu. Você sabe por quê? Porque nenhum de nós teria a condição, ou não tem a condição, de poder se relacionar com Deus. Nós já nascemos em pecado, diz a palavra do Senhor. E em pecado nós estamos afastados de Deus. Existe um distanciamento entre o homem pecador e Deus que é santo. E como pecador, nós não podemos nos aproximar de Deus, por mais que nós queiramos nos aproximar. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer. Não são muitas vezes promessas, sacrifícios que fazemos. Não são dádivas ou doações que fazemos que nos salvam. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Somos salvos
pela graça que Deus derrama sobre nós, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. E é esta graça, de graça, porque nós não precisamos fazer mais nada, é o amor de Deus derramado sobre todas as pessoas. Portanto, a morte vicária, ele se entregou por todos, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É ali na cruz, irmãos. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para a cruz, a primeira coisa que eu enxergo ali é o amor de Deus. O que você enxerga, irmão? O que você enxerga quando você olha a cruz? Qual é a primeira mensagem que você olha? Talvez você diga assim, é bonito, né? É a mensagem que você enxerga. Mas por trás e em si mesmo está ali um amor imensurável, que foi capaz de derramar o seu sangue e dar a sua vida pelo perdão dos nossos pecados. A segunda coisa, quando eu olho a cruz, vocês sabem o que é que eu vejo ali na cruz, irmãos? Eu me vejo na cruz. Não é que eu me veja crucificado na cruz. Se bem que quando nós recebemos a Cristo, nós morremos. O velho homem é crucificado com Cristo, diz a palavra de Deus. Mas quando eu olho para a cruz, eu passo a me conhecer por dentro. Eu passo a entender que eu sou um pecador. Eu passo a enxergar o meu pecado, porque na cruz está a luz, que é Cristo. E onde está a luz, nós podemos enxergar o nosso pecado. Quando Isaías, o profeta Isaías, ele foi entrar no templo, ali em Isaías capítulo 6, e olha que Isaías era um profeta, sacerdote, porque só sacerdote poderia entrar no templo, ali no Santo dos Santos. E quando ele entra no templo, a presença de Deus enche o templo. E ele olha para o Senhor sentado no trono, e ali o Senhor é Jesus. Nós vamos ver isso no Evangelho de João. E ele olha para Jesus e o que é que ele enxerga? Ele enxerga o seu pecado. E ele diz, ai de mim, que sou um pecador, um homem puro de impuros lábios. Ele se enxerga, ele se conhece, e ele enxerga o seu pecado. Irmãos, quando eu olho para a cruz, eu não enxergo apenas o amor imensurável de Deus, mas eu enxergo que eu sou um pecador, um pobre, miserável pecador. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Pobre, miserável, pior dos pecadores. É assim que Paulo se enxerga, o apóstolo Paulo se enxerga. Agora, eu me enxergo esse pecador miserável, mas ao mesmo tempo eu enxergo esse tremendo amor, porque Jesus não teve nojo de mim. Como muitas vezes nós temos nojo dos pecadores, nojo daqueles que cometem absurdos, pessoas que vivem à margem da sociedade muitas vezes, moradores de rua, por exemplo, sujos, imundos. Eu me comparo como pecador na presença de Deus como uma pessoa que está na rua, suja, imunda, e que precisa de Cristo para ser limpo dos nossos pecados. Eu vejo na cruz o meu pecado, mas ao mesmo tempo eu vejo quanto Jesus me ama, porque Ele não teve nojo de mim. Um certo leproso saiu do leprosário, e ele, ao sair do leprosário, ele foi em busca de Jesus, porque ele ouvira falar de Jesus, e ele então sai do leprosário para se encontrar com Jesus, e ele está se escondendo das pessoas, porque as pessoas, ele não podia se aproximar de ninguém. Quando ele estava no caminho, ele usava um sino,
e aonde ele passava, ele tinha que tocar o sino para avisar o leproso, para que todo mundo pudesse se afastar. Porque era contagioso. E ele se aproxima de Jesus, e Jesus olha para ele, ele diz assim: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E Jesus disse assim, tocou nele, e disse assim: eu quero. E ele ficou curado. Jesus não teve nojo dele. Jesus não teve medo da lepra dele, da doença dele. Ele simplesmente toca, e quando ele toca, ele transmite virtude. E ao transmitir virtude para aquele homem leproso, aquele homem fica limpo da sua lepra. É isso que ele faz com a gente. Quando olhamos para a cruz, irmãos, nós olhamos para dentro do nosso coração, nós passamos a nos conhecer, e nós sabemos que nós somos pecadores. E a gente pode olhar para a cruz e dizer: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E ele vai tocar em você, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Irmãos, a segunda coisa que eu vejo na cruz quando eu olho, a primeira é esse imensurável amor de Jesus por nós. A segunda é quando eu enxergo a santidade de Cristo na cruz. Ressalta dentro de mim o meu pecado. Mas ao mesmo tempo eu entendo que naquela cruz, ele morreu porque ele não tinha nojo de mim. Ele queria me limpar, perdoar os meus pecados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo número 24, diz assim: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Curados de quê, irmãos? Dos nossos pecados. Recebemos ali o perdão dos nossos pecados. É aquele que sem pecado pagou o preço do pecado por nós. Significa que aqueles que estão em Cristo recebem do Senhor o perdão dos pecados. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 8, diz que se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a primeira coisa que eu enxergo é o quê? O amor de Deus por mim. A segunda coisa que eu enxergo na cruz é o meu pecado. Mas nele eu entendo e enxergo que o Senhor não tem nojo de mim, mas Ele tem perdão para nos limpar dos nossos pecados. A terceira coisa que eu enxergo na cruz, quando eu olho para a cruz, é esperança. Eu vejo na cruz a esperança de vida eterna. Irmãos, quantas dificuldades nós passamos na nossa vida, quantas lutas. Muitas vezes são tão pesadas que nós sentimos aquele desejo de desistir da nossa caminhada. Nós cristãos, às vezes, sentimos ainda maior esse peso na nossa caminhada cristã. Quantos e quantos já desistiram dessa caminhada porque não aguentaram
as tribulações e as dificuldades da vida. E a esperança, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ele plantou no coração de cada um daqueles que o receberam como Senhor e Salvador, ele plantou a esperança de que um dia nós iremos ressuscitar em Cristo para viver eternamente com Deus. E a esperança, irmãos, é aquele instrumento que Deus coloca em nós para nós superarmos todas essas lutas e dificuldades que nós enfrentamos na vida. Se não fosse a esperança do amanhã, todos nós já teríamos desistido dessa caminhada, por tão pesada que às vezes é. Mas sabendo que existe algo muito maior, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 8, que a glória daquilo que nos espera é muito maior do que os sofrimentos do presente, é essa esperança que nos fortalece todos os dias. Eu me lembro, irmãos, quem assistiu aquele filme, deixa eu ver se eu coloquei o nome dele aqui, que às vezes eu até esqueci, Desafiando Gigantes, não é? Eu não sei quem assistiu esse filme, é um treinador de futebol. E um dos jogadores, ele achava que ele não conseguia superar um limite lá da sua parte física do jogo. E o que é que o treinador faz? Coloca ele sozinho no campo, e ele ali do lado vai motivando e incentivando. Mais um metro, mais um metro. E o cara já estava para desistir, o esforço físico muito grande, não é? E ele então, dando ali o incentivo, a força, quando ele menos esperou, ele tinha atravessado o campo todo. Coisa que ele nunca tinha feito. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a esperança é aquele treinador. A esperança é aquele treinador que fica ali quando a gente quer desistir, quer esmorecer. Ele diz assim, mais um pouco, mais um pouco. Mais um metro, mais um pouco, e a gente vai indo, vai indo. Quando a gente menos perceber, a gente atravessou todo o campo, e as portas do céu estarão lá abertas para nós. Quando eu olho para a cruz, eu enxergo o amor de Deus, eu enxergo o meu pecado, o perdão dos meus pecados, mas eu enxergo esse grande treinador que ele deixou conosco, que é a esperança de vida eterna. Glória que nós receberemos quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Não é? Ali em Romanos, no capítulo de número 8, ele diz assim, o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos. Portanto, a terceira coisa que eu enxergo ao olhar para a cruz é essa esperança que nos fortalece, que nos dá força para superar todas as lutas, dificuldades da vida, tudo aquilo que pode
fazer com que a gente pense em algum momento em sair ou desistir dessa caminhada. Mas ali está o nosso treinador, ali está a nossa esperança para nos conduzir até o dia final. E eu quero encerrar então uma quarta coisa que eu olho na cruz. Quando eu vejo a cruz, a quarta mensagem que eu recebo da cruz é o direcionamento correto para a minha vida. Na cruz nós encontramos um propósito de vida, um sentido maior para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com aquilo que nós desejamos, planejamos, com aquilo que nós vislumbramos, nossos projetos de vida, as nossas orientações de vida, e nós tomamos rumos muitas vezes tão distantes de Deus e não conseguimos, na maioria, concretizar aquilo que nós queremos. A palavra de Deus diz que o homem faz seus planos, mas a resposta vem do Senhor. É na palavra de Deus, irmãos, que nós encontramos o direcionamento para a nossa vida. É ali que nós sabemos, porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos passos. É ali que nós sabemos os caminhos corretos, as veredas, para que nós não venhamos nos perder no caminho e assim, sendo conduzidos, nós possamos assim chegar ao final e sermos recebidos ali na porta do céu, como diz a parábola ali contada pelo Senhor Jesus: entra meu servo fiel, né? Entra, né? Meu servo fiel. E eu quero chegar ali, irmãos, com esse direcionamento correto da minha vida que eu encontro na palavra de Deus, para que no dia em que Ele vier buscar, eu possa estar na sua presença. Ele diz: servo bom e fiel, entra no gozo do teu reino, né? Então é isso. A quarta coisa que eu enxergo ali, irmãos, na cruz, quando eu olho, é o direcionamento correto. Muitas vezes nós nos perdemos na nossa oração, porque nós adoramos tantas coisas, menos o próprio Deus. Nós adoramos pessoas, nós adoramos objetos, nós adoramos instrumentos, né? Algumas coisas que nós construímos, menos a Deus. Quando Jesus foi tentado ali no deserto, o diabo pegou ali Jesus e o transportou para um local mais alto ali do templo, no pináculo do templo. E ali em Lucas 4, 5 e 8, fala dessa tentação que diz assim: o diabo falando para Jesus, ele disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Né? Nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, irmão, muitas vezes, porque nós estamos adorando outras coisas, outras pessoas. Quantos aqui têm pessoas que vocês são seguidores, né? Pessoas que seguem outras pessoas, formadores de opinião, artistas, né? Outras pessoas que conseguem arrebanhar no seu pensamento filosófico, muitas vezes, ideológico, muitas vezes. E nós passamos a adorar pessoas assim, e nós esquecemos que só uma pessoa nós devemos adoração. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus é o nosso louvor. Jesus é a quem nós devemos nos colocar diante dele. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos se queriam deixá-lo, aquele grande discurso que está no Evangelho de João, capítulo 6, que ele disse que tinham que comer sua carne, beber o seu sangue, e seus discípulos começam a abandoná-lo, e ele pergunta aos 12 que estão ali com ele, e ele pergunta se querem abandoná-lo.
E Pedro então respondeu o seguinte, o apóstolo Pedro: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Jesus é quem pode nos dar o direcionamento correto para a nossa salvação, para que a gente possa chegar ao final desta caminhada, tranquilos, sabendo que nós estaremos ali sendo recebidos pelo Senhor. Amém, queridos? 4 coisas, pelo menos 4, das que eu coloquei aqui são pelo menos 4. Eu enxergo quando eu olho para a cruz. A primeira é o grande amor de Cristo por nós. É o pecado que está dentro de mim. Eu me conheço, eu passo a me conhecer. É a esperança que foi plantada no meu coração. E eu vejo o direcionamento correto para a minha vida. O que você enxerga quando você olha para a cruz? O que você vê? Você consegue ver o amor de Deus no seu pecado? A morte pelo perdão dos seus pecados? A esperança que Ele coloca no nosso coração? A direção correta para a nossa vida? Ou você simplesmente olha para a cruz como um símbolo do cristianismo? Nessa noite, eu quero desafiar você a olhar de uma forma diferente para a cruz, a partir daquilo que nós refletimos nessa noite, sobre tudo que nós falamos. Que você tenha se tocado diante dessa mensagem que a cruz em si mesmo traz para todos nós. E eu gostaria que você assumisse a partir de hoje essa percepção diferente, talvez, daquilo que você tinha antes de olhar para a cruz. E se você sente que realmente você olhava a cruz simplesmente como um símbolo e quer mudar essa perspectiva do seu olhar, agora diferente, reconhecendo esse amor imensurável de Deus por nós, que somos pecadores e, portanto, precisamos do perdão dos nossos pecados, que nós temos a esperança de vida eterna que nos fortalece diante das lutas e dificuldades e do caminho correto para a nossa vida. Se você sente, que precisa mudar para esta visão, eu quero desafiar você nesta noite. E você se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, perdão, porque até esse momento eu não enxergava a cruz dessa forma. Mas a partir de hoje, eu quero olhar para a cruz. E todas as vezes que eu olhar para a cruz, seja ela da forma que for, em joia, ou numa igreja, em qualquer canto onde você passa, às vezes você passa nos caminhos, tem cruzes assim, na estrada. Mas todas as vezes que você olhar, você possa perceber essa mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Há alguém aqui que não olhava nessa perspectiva e a partir de hoje agora se tocou porque eu chamei a atenção sobre um olhar diferente. E você agora vai caminhar dessa forma, olhando para a cruz, sabendo tudo aquilo que a cruz fala para nós. Aceitar esse desafio de abrir os olhos, o coração para essa mensagem poderosa do Senhor. E a mensagem de salvação em Cristo. Se tem alguém, fique em pé assim, e Senhor, me perdoe. Eu não olhava a cruz dessa forma, mas eu vou olhar.